vocês? A nossa aula de hoje é sobre conjuntos numéricos. Como vocês podem ver, aqui é o nosso diagrama com a representação dos conjuntos numéricos. A gente tem o conjunto dos números naturais, que é o primeiro conjunto que a gente vai falar aqui. Deixa eu pegar aqui a caneta. Então, o conjunto dos números naturais é o conjunto mais simples, que é o que a gente conhece, que é onde engloba os números positivos, que são eles 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Lembrando que os conjuntos numéricos, eles são infinitos. E o conjunto dos números, ele é representado, dos números naturais, ele é representado pela letra N. Onde a gente encontra os conjuntos numéricos, o conjunto dos números naturais? Onde é que a gente encontra? Nas datas, hora, número de telefone, o dia da semana. A gente pode encontrar também, deixa eu ver aqui para vocês, os números do teclado do telefone. Todos esses números que a gente tem positivos, eles são o conjunto dos números naturais. Dentro dos conjuntos de números, a gente tem o conjunto dos números naturais, que é o mais simples, o que a gente vê no nosso dia a dia. Depois dele, como vocês podem ver aqui, ó, esse daqui, ó, é o conjunto dos números inteiro, que ele é representado pela letrinha Z. Como vocês estão vendo, ó, o conjunto dos números inteiros, dentro dele, tem o conjunto dos números naturais. Por que tem conjuntos naturais dentro dos conjuntos inteiros? Porque o conjunto inteiro é a junção do conjunto naturais com os números negativos. O conjunto dos números inteiros, ele é formado pelos números negativos e positivos, que são eles: menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e assim por diante. Olhando aqui para vocês, a gente tem aqui, ó, à minha direita, eu tenho os números negativos e à minha esquerda eu tenho todos os números positivos. Só ressaltando aqui, os números negativos, a gente viu na última aula que os números negativos, eles têm os seus opostos, ou simétricos, que é a mesma coisa. Quem é o oposto? Ó, vamos lá, vamos primeiro lembrar o que são opostos. Vamos lá. Quem é o oposto de quente? Não é frio? De dia, não é noite? De claro, não é escuro? Então, o oposto dos números inteiros, dos números, é a mesma coisa. Se eu tenho o número 2... eu pergunto, quem é o oposto de 2? É menos 2. E se eu perguntar, quem é o oposto de menos 4? Então, o oposto de menos 4 é 4. Concordam comigo? Então, a gente tem aqui os opostos dos números negativos. E se eu colocasse para vocês, eu tenho o número 15. Preste atenção no que eu estou perguntando. Ó. Quem é o oposto do número 15? Quem é o oposto do número 15? Vamos lá, primeiro. Quem é o oposto do número 15? Não é menos 15? O oposto do número 15 é menos 15. Só que eu pergunto quem é o oposto do oposto. Então, quem é o oposto de 15? Menos 15. E quem é o oposto de menos 15 é 15. Então, o oposto do oposto é 15. É ele mesmo, porque eu estou fazendo o oposto duas vezes. Mas se eu perguntar somente quem é o oposto ou simétrico, aí é o menos de 15 é menos 15. E onde é que a gente encontra no conjunto dos números inteiros? Tem os números naturais, quando eu falei para vocês, que tem as datas, horas, os dias. Isso tudo a gente encontra os números naturais, que também é o conjunto dos números inteiros, que está dentro do conjunto dos números inteiros. E onde é que a gente encontra os números negativos? Quem sabe? Muito bem, quem falou temperatura está correto. Quando a temperatura está alta, no jornal, geralmente quando a mulher do tempo está falando lá do tempo, da temperatura, ela fala que, digamos, Teixeira hoje está com máximo de 29 e mínima de 27. Na temperatura a gente viu 29 e 27, que são dois números naturais, que também são conjuntos dos números inteiros, porque os naturais estão dentro dos inteiros. Mas, nas aquelas cidades que nevam, a temperatura fica abaixo de zero. Então, ou dentro da geladeira também fica abaixo de zero, né? Então, dentro de freezer, então, menos 2 graus. Esse menos 2 é um número negativo.
menos 2, porque é abaixo de zero. Antes de zero, todos os meus números, eles são negativos. Então, esse menos 2 da temperatura, ele faz parte do conjunto dos números inteiros. A gente também tem onde a gente encontra na temperatura, quando a gente está assando o bolo, geralmente nas receitas, eles pedem para vocês pré-aquecer o forno a 180 graus Celsius. Isso também faz parte do conjunto dos números inteiros, porque é um número natural. Quando a gente, digamos que eu pergunto para vocês, a gente está no elevador. Digamos que a gente está no elevador e a gente desceu, a gente está no subsolo e a gente está no... Como é que chama do elevador? Que eu dei um branco agora no tweet. A gente está Meu Deus, agora me deu um branco. Enfim, a gente está lá na posição menos 2 do elevador e a gente vai descer mais um pouquinho. Se a gente desce mais uma casa, a gente vai para menos 1, olhando aqui para a tabela, dos números negativos, a gente tem menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Se a gente está no menos 2 e a gente desce uma casa, a gente vai para menos 1 ou menos 3. Muito bem, quem disse menos 3, a gente vai para menos 3. Porque se eu estou descendo, então eu estou voltando. Agora, se eu dissesse que ele estava no menos 1 e subiu mais um degrau, ou degrau que está de escada, de elevador, a gente subiu mais um, então a gente ia para menos 1. Como a gente está no menos 2 e desceu, a gente vai por menos 3. Mas, além dos conjuntos dos números naturais, dos números inteiros, a gente tem o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais ele é representado pela letra Q, porque ele se refere a quociente. Por isso que é representado pela letra Q. E como vocês podem ver, o conjunto dos números racionais, eles têm o conjunto dos números inteiro e o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros dentro dele. A gente, dentro do conjunto dos racionais, a gente vai encontrar o conjunto dos números naturais, que são os números positivos, e o conjunto dos números inteiros, que são os negativos. Então, dentro do conjunto dos números naturais, a gente tem dos racionais, a gente tem os números naturais, os números inteiros, temos as frações. As frações, elas são representadas dentro dos conjuntos dos números racionais. As raízes exatas, quem é a raiz de 9? Não é 3? Então, a raiz de 9, ela é considerada um número racional. A nota de vocês, ela é um exemplo de número racional, que é um número decimal. Quando vocês tiram uma nota na fase da prova e tiram nota boa, vocês tirou 9,8. Esse 9,8 é um número decimal. Então, esse número decimal aqui, ele entra no conjunto dos números racionais. E também a gente tem as dízimas periódicas. O que são dízimas periódicas? Dízimas periódicas são aqueles números que se repetem. O número 2,666 e assim por diante. Isso é uma dízima periódica, porque eles estão se repetindo. E onde é que a gente encontra? Onde a gente encontra o conjunto dos números racionais? Novamente, a gente encontra nas receitas de bolo. Quando a gente pede, quando você está fazendo a receita do bolo, ele diz 1,5 xícaras. Se ele está pedindo 1,5 xícaras, digamos 1,5 xícaras de farinha. Então, ele quer 1 xícara e a metade de outra. E a metade é representada por 1/2 ou 0,5. Então, nas receitas, no peso, geralmente nosso peso, ele é dado, no meu caso, meu peso, hoje em dia que eu estou gordinha, nessa quarentena, não faz nada, só comer. Então, meu peso, ele está 61 quilos e 200 gramas. 61 e 200 gramas. Então, meu peso, ele é um número racional. O peso, a altura, minha altura é 1,66 m. 1,66 centímetros. Então, minha altura é um número racional. Então, a gente tem peso, altura, receita de bolo,
Tudo isso a gente encontra o conjunto dos números racionais. É aí onde a gente encontra no nosso dia a dia. E o conjunto dos números dos irracionais, que é esse cara aqui, ó. Tá vendo que o conjunto dos números racionais, ele tem o conjunto dos números naturais inteiros dentro dos números racionais. Tá vendo que o conjunto dos números irracionais, ele fica aqui fora, ó. Ele não fica dentro desse conjunto? É porque ele é tudo aquilo que não é o conjunto de números racionais. Fácil. Se ele não é natural, se ele não é inteiro e não é uma dízima periódica, ele se encaixa no grupo dos irracionais. Quem são eles? Dízimas não periódicas. Se as dízimas periódicas, elas se repetem, o número que fica após a vírgula, eles se repetem, são infinitas e se repetem. Dízimas periódicas são números que se repetem, números decimais, que após a vírgula se repetem, eles são infinitos. Já as dízimas não periódicas, elas também são infinitas, mas não se repetem. O número, deixa eu ver se dá para vocês verem daí. O número 3,21456,7 e assim por diante. Tá vendo que esses números aqui eles não estão se repetindo? Então, quer dizer que esse número aqui é uma dízima não periódica. Dízima, porque é um número decimal, e não periódica, porque não é periódica, porque não se repetem. Temos as nossas raízes não exatas. A raiz de 2, se você fizer aí na calculadora, vai dar um número, uma dízima não periódica. Raiz de 8 também é uma raiz não exata, que vai dar uma dízima não periódica. E temos π, nosso famoso π. Π, ele é uma dízima não periódica. A gente que usa as primeiras casas decimais falando que π vale aproximadamente 3,14. Mas π não tem um número específico. Ele é infinito, o valor de π, e é uma dízima não periódica. Por isso que π se enquadra nos números inteiros. Deu para entender? Ó, vamos recapitular. Os números naturais, conjunto dos números naturais, perdão, é todos aqueles números positivos. O conjunto dos inteiros são os conjuntos positivos, os números positivos e negativos. Os racionais são positivos, negativos, frações, dízimas periódicas, raízes exatas, números decimais. E o conjunto dos números irracionais são dízimas não periódicas e raízes não exatas. Ou seja, o conjunto dos números irracionais é só você tirar o conjunto dos números naturais e dos naturais inteiros e racionais. Ou seja, é só tirar o conjunto dos números racionais que você encontra o conjunto dos números irracionais. Thaís, e aquele Rzinho ali em cima? Você esqueceu de colocar ele? Não, é porque o conjunto dos números reais, ele é o conjunto, como vocês podem ver, ó, que é o nosso quadrado maior, ele é o conjunto que engloba todos os outros conjuntos. Todos os números que existem no mundo, no planeta Terra, na face, no universo, ele fica dentro do conjunto dos números racionais, que é o conjunto que engloba todos os outros conjuntos. Deu para relembrar o assunto, recapitular tudo que a gente foi visto sobre conjuntos? Então, a gente já viu aqui essa pequena revisão sobre conjuntos numéricos. Na atividade, no site do Veracruz, vai ter uma atividade para vocês. Entra lá na aba do aluno, lá na sala do 8º ano, você coloca lá login, senha, tudo bem direitinho. Aí lá vai ter uma atividade de matemática sobre esse assunto para a gente revisar o assunto. Vocês fazem a atividade e me enviam. Qualquer dúvida, vocês têm meu número do WhatsApp, só me chamar a qualquer momento. Se eu demorar a responder um pouquinho, é porque eu estou ocupada, mas em breve estarei respondendo vocês. Um super beijo e até a próxima. Tchau!